Bom, pessoal, boa noite aí a todos. É, Pessoal, hoje nessa aula, eu creio que eu consegui abordar tudo de forma satisfatória nas últimas aulas. Hoje eu vou deixar essa aula aqui aberta para dúvidas. Alguém ficou com dúvida, teve alguma dificuldade para desenvolver as atividades da DSOC de eletrônica aplicada? É, Lá na aula presencial, pessoal, correu tudo certo, vocês conseguiram desenvolver tudo certinho, conseguiram entender os conceitos? Tudo certo, pessoal? Vocês tiveram alguém falar alguma coisa? Hoje eu vou mais para tirar dúvida, pessoal. Nem vou acrescentar nada. Hoje é mais para a gente. é, Leandro, Eduardo, Christopherson, Binael, Sandro. E boa noite, Sandro. É, Boa noite, professor. Tudo certo. E, pessoal, vocês conseguiram então executar aí as atividades? Eu peço desculpa aí, pessoal. Amanhã vou deixar tudo ajeitadinho aí, tudo arrumadinho, a sala, com relação às atividades, vou corrigir tudo aí, certo? Então, pessoal, Na próxima, na próxima UC, na próxima semana, a gente já inicia uma nova UC, que é de manutenção de compressores. Eu vou voltar mais para a prática aí. Também é uma UC rápida, pessoal. Vocês vão mexer. Aqui é mais também, da mesma forma que foi aqui na eletrônica aplicada, depois eu vou até falar. É um relato de aula, porque é condicionada a manutenção de compressor, certo? Também é bem promissor, pessoal. Manutenção de compressor aí, né? Saber dar uma boa manutenção no compressor, principalmente nos abertos, né? Fechado, infelizmente, fechado você consegue fazer pelos diagnósticos, né? Alguma coisa. Infelizmente, né? Os herméticos você não consegue abrir para poder arrumar e fechar de novo. Infelizmente, não tem como, né? Bom, então, pessoal, hoje foi mais para te tirar dúvidas lá, como eu falei, com relação às atividades, foi tudo ok? Teve alguma dificuldade, algo específico aí? Pessoal, então, estou entendendo aqui que foi tudo ok. É, Vocês não tiveram nenhuma dificuldade, nenhum problema aí. Era mais, então, pessoal, para mais tirar essas dúvidas mesmo. Aí, por mim aqui, eu acho que já adicionei ali, eu creio que foi tudo certo. Vocês queria que abordasse alguma coisa aqui, pessoal, algum item específico, uma simulação, como diz o pessoal, hoje vocês pautam aí, hoje deixo por conta vocês pautarem a aula, tudo certo? Ô, professor, Pode falar, Sandro. essa UC de eletrônica aplicada, no caso, ela se restringe, no caso, o que o Senai dá para vocês passar para a gente, né? Vocês têm conteúdo aí a seguir. Ela se restringe em questão dos resistores e diodos ou a gente pode abordar alguns outros componentes também? Pode, sem dúvida. Pode abordar outros também. Porque aqui, Sandro, é claro, se a gente for aprofundar ali, a gente vai para eletrônica mesmo. Por que que a gente fala aplicado? É aplicado exatamente, principalmente no sistema de ar-condicionado. Então, a gente sabe que, por exemplo, no VRF é uma eletrônica bem própria, só que o VRF não dá para a gente abordar, por exemplo, numa UC curta igual essa daqui, para falar da eletrônica de VRF. Então, aqui a gente vai ficar no básico, que é restringindo aquele básico. Agora, no VRF, aí você vai ter que fazer um próprio para, né, dependendo do fabricante, né?
É igual, por exemplo, aqui, aqui em Goiânia, a gente tem a unidade que tem o curso de refrigeração, aqui no nosso Jardim Colorado, que os alunos já até pediram lá, solicitaram até para o pessoal da coordenação lá, para ter o curso de VRF. Até porque, né, pessoal, né, que o Senai é assim como qualquer outra instituição mesmo de ensino técnico ali, ou quer que seja, trabalha por demanda. Então a demanda, pessoal, tem que partir principalmente de vocês, o pessoal mesmo, os alunos, né? Se os alunos vão lá e mostram interesse, fica meio assim, tem um curso, por exemplo, o Senai oferece um curso tal, mas se você não for lá demonstrar interesse, mais pessoas demonstraram interesse, não se oferta porque não gera demanda. Por isso que é bom o próprio aluno gerar a demanda. Vocês, por exemplo, irem na coordenação, sei lá, combina um grupo, ou entre vocês mesmos, combinar ali o grupo, mostrar print de tela, falar, ó, a gente está interessado, por exemplo, em cursos de VRF, ou contrair rumo a um professor especializado, ou faz parceria, né, com uma empresa que tem também, a empresa também vê que a empresa também que, por exemplo, eu vou dar um exemplo, a Daikin, né? A Daikin tem o seu sistema VRF. Ela dá muitos treinamentos. Ela vê, por exemplo, aí na região, o pessoal interessado em VRF, ela pode até, junto com o próprio Senai, uma parceria para treinamento VRF, por exemplo, ver preço, certo? Por isso que aqui, o Sandro, eu nem abordo, por exemplo, a barra de VRF, né, toda ali, porque a gente, até porque tem até que ser o próprio fabricante. Se eu for aqui me restringir, eu vou restringir a parte de manual, né? Manual não traz muita coisa, na verdade, né? E achar manual mesmo próprio do fabricante é quase que segredo industrial, é quase que impossível mesmo, só se for tiver alguém trabalhando mesmo no fabricante para conseguir algo similar aí, né? Eu já peguei um manual de VRF, ele não aborda praticamente nada da eletrônica, ele é muito restrito à instalação e operação. E o máximo que ele vai falar da eletrônica é os códigos de erro que aparecem, por exemplo, nos aparelhos, nos evaporadores. Esse erro aqui é tal coisa, então tem que fazer um teste tal. Aí fica mais restrito, né? Não fala o que que é exatamente. Certo, No, Sandro? Para ca- no conseguir. caso, no, ca- no caso, a eletrônica, ela para abordar, no caso, né? A gente aborda ela questão de placa, né? Não é isso? Ela é Isso, componentes eletrônicos e placa, né? a eletrônica vai ser aquela Mas, placa impressa com os componentes, né? Então, aham, N componentes, né? é porque Capacitor, resistência, isso, indutor, varistor diodo, e vai, diodo. diodo, que for necessário. Porque, por exemplo, porque o VRF utiliza uma eletrônica muito embarcada ali? Porque toda a gestão, né, o gerenciamento do fluido refrigerante é pela eletrônica. Então, por exemplo, o que que o VRF faz? Ele faz, então, a variação de vazão de fluido refrigerante no circuito. Então, por exemplo, vamos supor que nós aqui, ó, cada um está em um ambiente. Então, por exemplo, então a gente está aqui, ó, em 6 pessoas, como tá na tela aqui, né? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui só para mostrar, para a gente fazer uma comparação aqui, ó. Então, o que que a gente vê aqui, ó? Então, vamos supor aqui, ó, vamos supor que a gente tem um VRF, então uma condensadora, e estamos aqui 6 quadradinhos, né? Então, por exemplo, tá eu em um, Leandro em um, Eduardo em outro, Cristóvão, Sabina A e você aí, certo, Sam? Então, vamos supor que cada um está em uma sala aqui e cada um vai ter uma evaporadora. Então, eu, por exemplo, aqui, eu quero, né, vamos supor que a gente está no mesmo prédio, então eu quero ali o meu lugar, o meu ambiente está muito quente e eu acabei de solicitar no meu aparelho 17 graus. O Leandro simplesmente não ligou o aparelho dele. O Eduardo está com frio, então ele quer, sei lá, ele quer aumentar para 26 graus. Eu aqui com 17, o Leandro ali não ligou o aparelho. O Cristófilo também, vamos supor que não ligou o aparelho. E o Abinael está trabalhando lá como bomba de calor, ou seja, ele está no ciclo quente.
Então, meu VRF permite tudo isso daqui, ó. Eu diminuir para 17, o outro para 26, o outro simplesmente desligado, eu trabalho no ciclo quente. Aí, no caso aí, Santos, você também pode trabalhar ali desligado. Então, como é que vai ser a demanda? Eu coloquei mais demanda ali, eu vou precisar de mais fluido. Então, por exemplo, então essa leitura vai lá para a placa, aí a placa entende assim, ó, a evaporadora lá da sala do Anderson está pedindo um frio mais intenso e ele aumentou o ventilador. Então você tem que jogar mais fluido refrigerante lá para a sala do Anderson. Então o aparelho dele solicitou isso. Então a eletrônica, a automação vai fazer isso através do comando das válvulas e da própria placa eletrônica. Então ela vai fazer, ó, manda mais para lá, ó, né, joga mais VRF para minha sala, por exemplo. O Leandro que não ligou, não vai nem mandar, tá desligado o aparelho, ó, o aparelho do Leandro, o Cristóvão do Sandro não demandou, beleza. Ó, o Eduardo lá, ó, ele aumentou, né? Então, por termostato ali, então pode trabalhar com o mínimo possível. Então, ele vai mandar pouco fluido refrigerante lá para a sala do Eduardo. E o Abinael vai trabalhar em bomba de calor, ou seja, aquecendo, ou seja, ele vai trabalhar no circuito reverso. Então, tá vendo as diferentes demandas? O VRF é capaz de fazer isso. E o VRF hoje, os mais robustos, liga até 300 evaporadores. Antes era 60, agora é 300. Então, eu preciso de um eletrônico de uma automação muito avançada. Mas é como eu falei, Sandra, a gente não consegue abordar isso, por exemplo, no Malceu. Eu posso te dar aqui o que eu estou fazendo. Estou fazendo igual o Morfeu do Matrix, né? O que que o Morfeu faz lá para o Neo, né? Ele mostra lá, ó, eu eu mostro lá onde você tem que ir, ó, o caminho você vai ter que percorrer, né? É porque O cam- SC, eu pensei assim, que a gente ia estudar um pouco a respeito de. A gente já viu só resistor e diodo. Aí eu pensei que a gente ia ver os capacitores da placa, como identificar um capacitor na placa. Isso assim, eu não tenho um curso de eletrônica não, mas assim, eu conheço alguns componentes. Aí conhecer ali a função dele, onde é que ele fica ali, como é que é, entendeu? Aí eu pensei que ia ser dessa forma, assim, eletrônica aplicada, a gente pelo menos ter o conhecimento dos componentes de uma placa, todos os componentes, saber ali a função de cada, essas coisas. o capacitor, Sandro, eu vou falar do ponto de vista de capacitor básico, igual eu falei na aula passada, ele vai ter duas funções. Na eletrônica, ele pode ser utilizado como um filtro, né? O filtro de sinal elétrico. E ele também pode ser uma espécie de dosador de força, por assim dizer. Ele vai dosar uma força para determinada componente. Por exemplo, para fazer essa descarga essa, como dizer, essa distribuição da força no VRF, o capacitor vai fazer isso. Então, o capacitor, por exemplo, ele vai fazer a dosagem de VRF. Claro, não é diretamente, ele vai fazer isso pela válvula, a carga que vai ser variada à voltagem, e essa voltagem, Oi, por exemplo, determina a abertura lá na válvula, que pode ser mais ou oi. menos. Então, essa regula essa força aí, como se fosse uma espécie de embreagem. Pode falar, Eduardo. Lá? Queria falar, Eduardo? Bom, Não, professor, foi sem querer aqui. não, tranquilo. E então, Sandro, aí o capacitor vai dosar justamente nisso, porque ele faz o comando, ele manda a variação de energia para abrir a válvula proporcionalmente. Então, esse é o comando, por exemplo, que o capacitor faz, além disso da filtragem do sinal. Então, ele pode pegar um sinal e filtrar. Vamos supor aqui, deixa eu pegar aqui um sinal. Vamos supor que eu tenho um sinal aqui. Deixa eu ver se eu colocar, partilhar a tela novamente. Basicamente, é o que que é, ó. Bom, circuito eletrônico também eu faço manipulação de sinal. Então, vamos supor que eu tenho um sinal do tempo aqui, ó. Então, aqui é o tempo. E aqui eu tenho um chamado amplitude, né? Então, por exemplo, um sinal de corrente, ele vai ter
Um sinal senoidal, certo, pessoal? Então ele tem aquela amplitude ali, aquele chamado valor eficaz, que é 220 volts, por exemplo. Bom, só que esse sinal, pessoal, ele não é bonitinho aqui, ele vai ter umas oscilações assim, ó. Isso aqui a gente chama de ruído, ó. Então o sinal, ele tem esses ruídos aqui, é um ruído aleatório, em torno, por exemplo, aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui na internet. Só um Ô, minutinho aqui, deixa eu professor, ver. Pode falar. na, na, na aula presencial, eu não vou meter o seu, não. Eu não sei Oi? se o professor se. Na aula presencial, eu não sei se foi o professor que esqueceu ou ele ficou nervoso na hora, eu não sei o que pode acontecer, não. A gente Ficou a não desejar. conseguiu usar o osciloscópio. A gente não Foi conseguiu complicado aí, pedir viu? ajuda a ele, pediu, ele também não conseguiu dar essa ajuda a gente para Da poder fazer a instrução. atividade. A Ah, instrução do entendi. Então, equipamento, né? entendi. Acho que é dificultoso, né? Muito dificultoso para a gente aprender aí. Ele não. A gente Talvez ele não tenha, né? pedir informação a ele, ele ficava assim, voando no tempo. Ah, e talvez ele não tinha tanta intimidade com o osciloscópio. Mas ficou Deixa eu. muito a desejar, professor. Ficou muito dificultoso para mim, Sandro e outro rapaz também, que a gente para aprender, que acho que o grupo da gente faz três, né? Eu, Sandro e Roberto. Aí ficou muito dificultoso para a gente aprender a atividade, executar lá no osciloscópio. Assim, para mim eu não entendi nada. Não entendi nada no osciloscópio. Eu acho que nem executou pelo menos a atividade, né? Entendi, ó. Deixa eu ver se eu apareço um aqui. Deixa eu ver se. Deixa eu achar um sinal aqui de osciloscópio. Ah, Deixa eu usar aqui o. Deixa eu usar o aparelhinho ali lá do. Então, professor, em placa de on-off, a gente encontra também o diristor, é diristor, né? Ele é um resistor que tem necessidade de sinal, né? Tiristor, tem diodo também. O Qual que é o diodo é o nome que a da gente vai placa? fazer a atividade agora. On-off, Isso. on-off. Né, nunca ouvi falar dessa não. Ó, aqui, ó, deixa eu Não, estou mostrar o osso. perguntando se tem. Estou perguntando se tem. Não, essa eu vou te dever, viu, Sandro? Deixa eu ver se eu faço a. Ah, beleza. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Papai, mas esse computador tá. Então tá aqui, pessoal, tá vendo, ó? O meu osciloscópio aqui, ó. Então é dois componentes, pessoal, que eu preciso, por exemplo, para essa questão lá de análise de sinal. Eu preciso de um gerador de função, que ele vai gerar o sinalzinho senoidal. Então, por exemplo, aqui, ó, desse lado aqui eu tenho um retificador e um transformador, ó. Primeiro aqui, ó, o que que eu tenho, ó? Eu tenho esse sinal aqui, ó. Então, no osciloscópio, pessoal, como é que é fisicamente no osciloscópio? Eu tenho tá aquelas garrinhas, parece já né, aquelas garrinhas que eu pego ali parte do circuito e jogo bem aqui, ó. Geralmente tem um conector bem na parte do osciloscópio aqui embaixo ali, ó. Aí conecta aqui, você conecta em cada um dos canais. Então, cada um dos canais me dá um sinal. Então, tá vendo? Esse sinal em branco aqui, por exemplo, é o meu sinal de entrada. O que que é o meu sinal de entrada? O que que é o meu sinal de entrada? Olha lá, eu pedi para ele fazer um sinal de 60 Hz e 12 volts, né? Posso fazer também, ó. é, Opa, aí tem um osciloscópio. Deixa eu só ver aqui, ó. E aqui ele, tá vendo que é um indutor? Esse indutor, é o transformador, na verdade. O transformador, ele faz então a transformação. Eu posso colocar também, ó. Opa, não é aqui não. No gerador de função, posso colocar ele 220, ó. Posso colocar ele 220 volts. Mas o transformador é o redutor, no caso, né?
E vai reduzir Isso, para 12. ele vai reduzir. Ele vai reduzir para o valor aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar como é que ele vai estar fazendo essa redução. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ó, então tá vendo? Tá 220, ela reduziu para 154. Deixa eu ajustar, ó. Vou dar um alto ajuste aqui também. Ó. Aí aí você vai fazendo isso aqui para alterar, para ficar melhor para. Então você põe aqui, ó. Você pode pôr ele ajustado. Por exemplo, tá vendo a escala, ó, 50 volts por divisão. Então cada divisãozinha aqui, ó, ela é 50 volts. Aí você conta, ó, 1, 2, 3, 4, ó, tem 200 volts aqui, mais um pico dá 220. Então cada divisão ali dá 50 volts. Nesse outro aqui, se eu ajustar, ó, ele vai dar tá vendo, ó? Eu pôr aqui, ó, 24 volts, ó. Então cada ponto aqui até dá 220. Aí eu ajustei, ele faz um autoajuste. Esse é o sinal daqui, ó. Então é como se eu pegasse fisicamente a pontinha que está aqui e no e esse outro coloquei no outro canal, que é a SAI, que é justamente o que o retificador faz. O que que ele pega? Então primeiro eu tenho um sinal aqui, ó. Esse primeiro sinal, o que que ele é? Ele é um sinal de 220 volts, ó. Está oscilando a 60 Hz. Então a cada 60 Hz ele cicla aqui, ó. Então ciclou aqui, então 60 Hz. E esse verde é No... contínuo, né? Oi? Ele pega só o sinal positivo, né? Não, isso. Aí ele transforma, e quando ele transforma, ele passa pela ponte retificadora. Retificou, o que que ele faz? Ele pega a parte Sinal. negativa, simplesmente ele joga para cima, como se tivesse um espelho aqui, tá vendo? Aí o sinal ele fica assim, tá vendo? Ó, o verdinho aqui, ó. Então ele pega o sinal. Então esse aqui é o sinal na entrada, que é esse branquinho aqui, ó, e depois ele pega o sinal e simplesmente ele faz isso. O inversor de frequência ele faz isso. Ele usa essa ponte aqui, ó. Então ele faz a manipulação do sinal. Aí depois ele converte de novo e joga lá para o motor. Ele vai regulando isso. Por exemplo, para variar, por exemplo, a velocidade do motor, certo? O professor não chegou a mostrar isso para vocês lá, não, só para. Chegou nem perto. A gente Isso só, aqui. ele mandando fazer lá e nós chamando ele, ele chegava e se emendava, eu tinha para outro lado se emendava. Perguntar a Eu não vou mentir, informação a não. ele. Eu só Ah, botei a garrinha lá e eu com medo de queimar também o equipamento não ia mexer, né? E eu venho cá, professor, ajudar em que? Esse homem também estava sabendo. não, olha Ah, só. Aí, Mesmo a tensão, você pode colocar. Por que que coloca tensão 12 volts? É uma tensão baixa. E esse gerador de função aqui, pessoal, ele nem gera corrente, ele só gera tensão. Então, se não gerou corrente, é até quando a gente vai. Tem um gerador de função que ele gera o sinal para a gente poder olhar no osciloscópio. A gente chama gerador de sinal. O gerador de sinal é aquele que gera tensão, você não precisa gerar corrente, é só a tensão para você poder, por exemplo, medir tensão, medir corrente. E a corrente é muito baixa, tá vendo aqui, ó, no amperímetro? A corrente é de 0,154 amperes, é uma corrente bem baixa, né? 154 miliamperes, então é uma corrente ele é extremamente pé. baixa. Então não dá perigo nem de queimar nada. Então, né, não diodo. Então a resistência aqui, ó, tá vendo? Essa resistência aqui a gente colocou ainda de 1 kΩ. Aí, por exemplo, o capacitor aqui, ó, o capacitor ele vai filtrar o sinal. Quer ver? Vou fazer um teste com o capacitor. Aí ele mostra, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, rapidinho. Deixa eu parar aqui. Deixa eu ver se eu ligo. Deixa eu ver se eu ligo. Deixa eu ver se ele. Olha lá o efeito do. Olha o efeito do capacitor lá, ó. O capacitor ele funciona como uma espécie de. Deixa eu ver se eu ajusto ele aqui. Olha lá, ó. Ó, o que que o capacitor faz com o sinal, ó. Viu aí, Sandro? O que o capacitor. Aham. Tá vendo? Ele modifica o sinal, ó. Isso é onda serrote, né? É serra.
Tá vendo? O capacitor, cara, dependendo do nível de capacitância, ele vai manipular ali, é como se ele estivesse achatando, ó. Então ele pega a senoide, ele meio que dá uma achatada numa ponta aí vamos dizer assim, ele descarrega, mas isso aqui é como se estivesse descarregando, tá vendo? Viu? Então, essa é quando tem, por exemplo, o capacitor. Posso colocar um indutor também aqui e ver qual que é o efeito. Deixa eu ver se eu acho um indutor aqui. Deixa eu só ver se eu acho um componente de indutor aqui. Esse aqui é o resistor. Deixa eu ver se é esse. Ó, menos gerador de função. Deixa eu ver se eu acho um. Pera aí, então é esse aqui mesmo, é o coil. Deixa eu ver se é esse daqui. Ver se eu giro ele aqui. É isso mesmo. Se eu pôr um indutância aqui de 1000. Então, bom, isso aqui, ó, pode ser em paralelo, como tá aqui, posso colocar em série também. Ó, tá vendo o sinal? Como é que é o indutor, ó? Ele começou baixinho, aí depois subiu, por quê? Peraí. Não, dá essa oscilada mesmo. Ó, tá vendo? Só que aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, de certa forma, esse indutor não foi lá, ó, ele aumentou muito, ó, tá vendo que induziu corrente? Ó, olha o tanto que aumentou a corrente lá, ó. Ou seja, estourou meu. Então, o que que eu posso fazer aqui, ó? Vou diminuir então a indutância. Vou colocar de 100, vou colocar 10 aqui. Vamos ver se vai dar problema. Ó, tá vendo? Rompeu todos os quatro aqui, ó. É porque, no caso, essa ponte retificadora ela trabalha com miliampere, né? Ela trabalha com corrente alta, não, né? Então aqui deixa eu fazer então, colocar ele em série. Então deixa eu apagar aqui, tirar esses. Tá vendo? À medida que vai alternando ali, que vai dando uma. Tá vendo lá, ó? Então aí, pessoal, tá vendo que os componentes eletrônicos é justamente para fazer a manipulação de sinal? Claro, vai depender do que eu quero lá no final. Certinho aí? Era isso basicamente que eu queria mostrar para vocês aí. De fato, pessoal, é bacana ver isso pessoalmente. Você fazendo isso lá, vendo o sinal comportando lá no osciloscópio. É bem interessante. Certo, Mas pessoal? pelo Era isso jeito que eu queria. nós não vai ver, não. Pelo jeito nós não vai ver, não, de novo. Vai ser o dia todinho só testando o diodo. Aquele osciloscópio.
Ô, pessoal, e pior que assim, eu também não tenho nem muita familiaridade com osciloscópio, não. É no simulador aqui que eu tenho uma noção de mexer. Se eu tivesse pessoalmente, é que eu teria uma. Que eu sei que algumas coisas aqui a gente pode mexer sem problema. Não ia, vamos dizer, esquemar nem nada disso. Certinho, É pior que pessoal? Era isso. o professor aqui é da eletrônica mesmo, velho. É só da eletrônica, não é refrigeração, não. Ele é da eletrônica, especialista e não tá sabendo. É, em tese era para ele ter essa. Pra mostrar isso aí para vocês. Então, eu não entendi. Mas de qualquer forma, era mais para mostrar mesmo essa manipulação de sinal, certo? Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida aí? Sandro, consegui tirar sua dúvida aí? Consegui. Conseguiu, aí capacitou o negócio. No caso, eu acho que para aprender mesmo, placa, procurar tem que procurar um curso, né? Se é a parte que seja É, de fato. de conserto de placa. Porque, De fato, é meio que é no, no, especializar mesmo. a abordagem do que o Senai passa, ele não caiu essa parte de conserto, não. Só conceito mesmo. Mas assim, igual eu falei lá na automação, a gente vai ver ainda a automação. A gente vai falar de automação aplicada à refrigeração. Para entender a automação, Sandro, quanto mais você conhecer, ter afinidade, principalmente a parte mecânica e elétrica, você domina a automação. E a automação é a parte que está implicada na eletrônica. Então, se você domina a automação, você domina também a parte eletrônica. Então, é meio que assim, é uma coisa puxa a outra, né? Então, Automação, eu fiz um curso de eletromecânica. Aí eu passei, eu sei de automação. Aí a gente, quando teve vários encontros presenciais, foi só automação. sim, Aí deu para aprender muita coisa, muita coisa. A gente mexeu com o CLP da Clique, da Danfoss, não, da Siemens, a gente mexeu com inversor da Siemens, inversor da VEG, mexeu com o IHM também. A IHM foi bem pouco contato, mas também teve um pouco de contato. Mas o CLP é bom demais, eu gostei de trabalhar com o CLP. não, e quanto mais mexe, mais você tem familiaridade. Como eu falei, a automação você tem que ter o domínio do fenômeno físico, né? Seja ele mecânico ou elétrico, né? Para poder, então, ter esse domínio. Mas é isso aí, pessoal. Mais alguma dúvida aí, questionamentos? É, bom, pessoal, assim, foi uma parte de limitação, não sou nenhum doutor aí na eletrônica, né? O que eu passo ali de conhecimento que tem aí, espero ter conseguido aí, pelo menos, repassar um bom para vocês aí. Pode falar, Binael. Quer falar, Binael? Não? Ele Bom, levantou a pessoal, mão, né, professor? não, eu achei que eu, talvez levante sem querer. Então, pessoal, então eu vou finalizando a aula aqui por hoje. Então, se tiver então alguma dúvida ou questionamento, pessoal, é só me procurar e a gente se vê então na próxima OC de manutenção de compressores. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Vou desejar a todos uma boa noite, ok, pessoal? Fiquem com Deus aí e até a próxima. Boa noite, professor. Ok, professor. Valeu, Boa noite. professor. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite a Tchau, tchau. todos.